Olá, eu sou o professor Augusto Franzner de Ciências. Essa é uma aula do sexto ano sobre poluição da água. Tá, gente? Porque existe muito água no planeta Terra. Apesar da gente viver num planeta que chama planeta Terra, mas na verdade 70% do planeta da superfície é coberta por água. Todavia, boa parte dessa água é água salgada, água marinha. Então não é própria para o consumo. E o seu tratamento, a sua dessalinização, que é o processo que você tira o sal para fazer com que ela seja potável, ou seja, é possível de se beber, é muito custoso, é muito caro. Assim, devemos cuidar da nossa água doce, que são as águas dos rios, dos lagos, tá? Todavia, boa parte dessa água também doce, ela está na forma de gelo, ela está congelada, ou no Polo Norte ou no Polo Sul. Isso faz com que da água total que nós temos no planeta Terra, apenas 1% é água líquida em lagos, rios e lagoas. E boa parte dessa água está no Brasil. Então nós temos uma grande responsabilidade de cuidar da nossa água, que é um grande patrimônio. Dito isso, devemos entender que existem vários poluentes. Que são o que poluentes? É tudo aquilo que contamina a água. Tá? Então tudo que contamina a água é chamado de poluente. Aqui, nessa aula, eu destaco alguns poluentes importantes, como petróleo, metais pesados, resíduos industriais, produtos agrícolas, plásticos e esgotos. Estamos falando sobre isso dentro da nossa área sobre misturas, porque quando a água se junta com esses elementos, se forma um tipo de mistura. Pode ser uma mistura homogênea ou heterogênea. Então, vamos dar uma olhada nesses poluentes e mais para frente, em outras aulas, veremos como que a gente pode tratar essa água poluída. O primeiro desses poluentes é o petróleo. O petróleo, existem vários componentes que são produzidos pelo petróleo. Aqui nós temos uma refinaria de petróleo e aqui nós temos um processo chamado de destilação fracionada, na qual você consegue separar vários desses itens do petróleo. Então o petróleo vai passando por várias camadas aqui, e aí em cada uma delas você consegue produzir um componente do petróleo. Aqui nós temos resíduos como parafina e piche, né, que formam asfalto, óleo lubrificante, os óleos combustíveis, no caso diesel, querosene, gasolina e o gás. Então aqui você consegue aproveitar várias coisas do petróleo. Então o petróleo é extremamente bem utilizado e nós sabemos que usamos muito do petróleo. Um dos principais problemas do petróleo na água, e eu não estou falando aqui sobre o ar, vou falar sobre a água, é quando ocorre vazamento de petróleo. Por exemplo, um cargueiro como esse aqui que transporta petróleo, que é um navio petroleiro, ele consegue carregar muito petróleo. Se acontece um vazamento, muito petróleo é derramado na água. O que pode acontecer animais ficarem cobertos pelo esse petróleo, aves, peixes. As aves não conseguem voar mais e fica toda coberta, além de causar várias lesões na pele desses animais. E também esse petróleo impede que a luz entre na água onde está contaminado, e isso faz com que as algas, que são bichinhos que vivem na água, eles não conseguem fazer um processo chamado de fotossíntese. A fotossíntese é um processo que produz oxigênio na água. Sem oxigênio, os peixes morrem. Eles morrem sem ar. Então, aqui você cria um problema gigantesco, porque é muito petróleo, dependendo do lugar, que pode contaminar aquele local. Nós temos os metais pesados. Os metais pesados são metais mesmo, são tipo de metais. E existem vários metais, como ouro, latão, alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo. Aqui são vários exemplos de metais pesados que podem contaminar. Então, o descarte de determinados materiais é uma fonte muito grande de contaminação da água por esses metais. Então, por exemplo, a gente deve fazer um descarte adequado de lâmpadas, de pilhas, de equipamentos eletrônicos, de celulares, porque todos esses equipamentos, muito comuns no nosso dia a dia, eles contêm muitos metais pesados. Então, se simplesmente jogar em algum lixo, isso pode acabar entrando na água
no lençol freático, que é a água subterrânea. E esses metais eles podem causar vários problemas à saúde das pessoas. Acontece também que muitas empresas, muitos resíduos industriais são despejados em águas, então isso também é gravíssimo, porque esses metais podem causar, como eu falei, vários problemas como câncer. Então é muito sério isso aqui. Então a gente deve tomar cuidado com o descarte adequado e fazer um uso racional de certos equipamentos para evitar a contaminação. Outros são os produtos agrícolas. E aqui, pessoal, eu não quero fazer uma crítica à agricultura. A gente entende que a gente precisa se alimentar, a gente precisa de plantações. O problema é quando você faz um mau uso de produtos agrícolas nessas plantações. Então, por exemplo, como o mau uso de fertilizantes e pesticidas. Fertilizantes são produtos agrícolas que são usados para fazer com que a plantação, seja qual ela for, cresça melhor. E pesticidas são produtos agrícolas que são usados para matar insetos e outras pragas que podem contaminar, podem destruir aquela lavoura. Então, você tem um uso adequado, você tem um uso que deve ser feito de forma correta. O problema é quando você usa de forma inadequada. Então, o mau uso disso pode levar à contaminação de lençóis freáticos. Então, esses produtos, pesticidas e fertilizantes, podem acabar entrando em lençóis freáticos, como eu falei no slide anterior, é água que está subterrânea. Ou mesmo ele pode, como nessa figura aqui, nós temos aqui um fazendeiro fazendo um uso inadequado de um fertilizante, ele pode ser levado pela chuva para o rio, e aí no rio você aumenta a quantidade de algas e aí depois de bactérias, e isso acaba eliminando o oxigênio. Isso faz com que os peixes morrem. Então isso pode acontecer, que é um processo que a gente chama de eutrofização. Outra coisa importante é guardar adequadamente as embalagens desses produtos. Você tem um descarte também correto disso. As empresas que vendem, elas devem fazer um recolhimento dessas embalagens, porque eles podem conter resíduos desses produtos que causam os problemas que eu citei aqui. E além disso, muitos desses produtos, se você não fazer um uso adequado, com roupas adequadas, podem levar a problemas sérios de saúde, como câncer. Os plásticos também são outra fonte de poluição da água e que nós usamos diariamente no nosso dia, porque eles são descartados de modo errado e, infelizmente, hoje a população humana tem usado demais plástico. Então, o que acontece? Existem muitos desses plásticos que estão indo para não só na água doce, mas também na salgada. Então, são despejados nos mares. E olha só essa fotinha aqui, bem interessante, de um cavalo marinho no mar carregando um cotonete. Mas o grande problema é o que a gente chama hoje de mar de plástico. Existe uma área no Oceano Pacífico. Aqui nesse mapa vocês podem ver os Estados Unidos, aqui é o México, então o Brasil estaria mais ou menos aqui. E aqui nós temos a China e o Japão, aqui a Austrália. Então entre esses dois locais, o Japão e os Estados Unidos, perto aqui do Havaí, aqui temos o Havaí, nós temos uma corrente marítima que junta muito plástico e está formando um verdadeiro mar de plástico, como se fosse um continente de plástico. Estima-se que essas manchas aqui, se juntarem elas, já dá uma área maior que o estado do Amazonas, que é o nosso maior estado. Então é uma área muito grande. Para vocês terem ideia, isso eu posso garantir para vocês que é uma área maior que o Pernambuco umas 20 ou 30 vezes. Então é muito plástico que está sendo juntado. Então o descarte deve ser feito adequado e assim a possibilidade de reutilizar esses plásticos, fazer uma reciclagem disso é muito importante. E os esgotos? Os esgotos são o resíduo produzido nas casas que são despejados. O ideal disso é que exista uma rede de tratamento de esgoto, que é um assunto que nós vamos falar nas aulas próximas. Hoje estima-se que no Brasil apenas 38% do esgoto é tratado, ou seja, você pega esse esgoto, você faz um tratamento e a água sai limpa. E os outros 62% é jogado em rios, em mares, em lagos, em lagoas, contaminando essas águas e tornando imprópria para uso. Então, é muito importante fazer o tratamento adequado desses esgotos.